Olá, nesta aula nós adentraremos ao assunto cinemática no nosso curso de Física Básica. E cinemática nada mais é do que a área da física que se ocupa em estudar corpos em movimento sem se preocupar, sem olhar para o que está causando esse movimento. Então isso não nos interessa. Aqui nós teremos fenômenos físicos acontecendo. Nestes fenômenos, pelo menos um objeto ali estará se movendo, né? E é do nosso interesse saber correlacionar ali as grandezas físicas existentes, como velocidade, aceleração, e correlacionar alguns outros conceitos físicos, como deslocamento, ponto inicial do objeto, ponto final do objeto, no problema, tá? Então, cinemática, estudaremos corpos que se movem. Então, aqui, muito comumente, nós teremos de responder perguntas tais quais: o corpo está em repouso? Repouso, leia-se parado, né? Repouso e parado são sinônimos. Só que aqui em física nós usamos mais comumente a palavra repouso. Então, teremos de saber responder, por exemplo, se o corpo está parado, em repouso, ou se ele está em movimento. Já veremos aqui que, para responder essa pergunta, necessariamente teremos de lançar mão de um outro conceito, que chamamos de conceito, né, o referencial do problema. Teremos de saber responder também a pergunta: qual que é o deslocamento desse corpo? Qual que é a distância percorrida? Ora, há diferença? Veremos que há sim, tá, entre deslocamento e distância percorrida. Inclusive, essa é a justificativa da aula, né? Nós sabermos decifrar esses conceitos. Distância percorrida. Aproveito para lembrar-lhes de visitar o site, porque no site há toda a exposição deste conteúdo aqui de maneira mais organizada. Aqui eu acabo não prezando muito pela disposição estética do conteúdo. Para tornar a aula mais fluida, eu vou usando a lousa aqui como se fosse realmente um rascunho meu e de vocês. Mas no site Webfísica há toda a exposição do conteúdo de maneira muito mais bem organizada, mais bonita até, mais apresentável, né? E sempre há lá acompanhando o conteúdo da aula, o próprio vídeo e uma lista de exercícios, tá? Então, webfísica.com. Outra pergunta que teremos de saber responder aqui em cinemática, muito frequentemente, é se este corpo é se esse objeto, né, é um ponto material ou um corpo extenso. Então, conceito de referencial, de deslocamento e distância percorrida, de ponto material e corpo extenso serão os assuntos da aula de hoje. Então, a aula de hoje consistirá em nós aprendermos a lidar com esse tipo de pergunta aqui, que vai ser a miúde em todo o exercício de cinemática que formos resolver. Lá sempre teremos que responder alguma coisa relacionada a isso daqui e precisamos compreender o que é o objeto estar em repouso ou em movimento, como que nós identificamos isso, né? Precisamos ganhar aptidão para responder com bastante convicção essas três perguntas, basicamente. A aula de hoje será sobre isso e vamos começar discutindo o conceito de referencial, que será o que nos dará subsídios para responder se um corpo está em repouso e movimento, tá? Referencial nada mais é do que o ponto de vista a partir do qual eu analiso um determinado problema físico. Você irá se imaginar em um determinado ponto ao resolver um exercício físico e a partir dali você visualizará a situação e extrairá dali as grandezas físicas que você usará. Por exemplo, vou exemplificar. Suponhamos que eu tenho aqui um veículo e este veículo, eu informo a vocês, ele está trafegando nessa avenida para cá. Aí eu faço uma pergunta bastante simples. Esse veículo está em repouso ou em movimento? Ora, depende. Qual que é o referencial que eu estou usando? Num exercício físico você vai definir o referencial e vai usá-lo, tá? Aqui eu ainda não defini.
Se eu definir o referencial, um referencial, eu estou o marcando aqui com uma bolinha, se eu dizer que o meu referencial ele é um referencial que está preso ao solo, ao chão aqui, que ele é rente a esta avenida, eu posso garantir a vocês que de fato esse carro está se deslocando. Agora imagine a seguinte situação, esse carro está se deslocando aqui com 40 km por hora, nessa direção e nesse sentido, tá? Aí, logo à frente, aqui na mesma avenida, eu tenho um segundo carro, né? Esse daqui é o carro A, esse daqui é o carro B. E o carro B também está se deslocando a 40 km por hora nesta avenida. Então, essas duas velocidades aqui estão definidas a partir do referencial que eu havia previamente escolhido aqui, que era um referencial preso ao solo. Agora vamos mudar este referencial, o problema é o mesmo, tá? Só que aí eu vou mudar o referencial e vou colocá-lo rente ao carro B. Aí eu lhes pergunto, o carro A está se movendo? Agora não está mais, porque os dois se deslocam com a mesma velocidade, na mesma direção e mesmo sentido, tá? Imaginamos ainda agora que o carro B, com relação à avenida, tá? Ele passa a se deslocar com 20 km por hora. Ora, analisando o carro A a partir de um referencial no carro B, agora o carro A volta a estar em movimento, né? Se imaginem aqui. É sempre interessante você se imaginar colocado no referencial escolhido quando você for resolver um problema, tá? Então se imagine, suponhamos que o nosso referencial seja o carro B, se imaginem plantados ali no carro B. Você olha para o carro A e agora ele está em movimento, né? Porque você está só a 20 km por hora, o carro A lá está a 40, está mais ligeiro. Então ele está se deslocando em relação a você até com uma velocidade de 20 km por hora, uma velocidade relativa. Então é por isso que o conceito de referencial é tão importante, tão basilar na física, porque, bom, quando você vai resolver qualquer problema, você tem que definir um referencial e é a partir dele que você definirá as grandezas físicas, velocidade, etc, etc, tá? Qual referencial eu devo escolher, tá? Bom, geralmente o exercício sugerirá a você qual referencial você deve tomar. Se ele não fizer isso, você pode escolher um, você sempre vai escolher, evidentemente, o mais simples. Em física não existe referencial certo ou errado, mas você sempre deve escolher o mais simples, que geralmente é um referencial rente ao solo terrestre. Então você vai pegar um ponto ali, vai se imaginar plantado ali, e vai analisar todo o problema, os carros se deslocando, o navio indo embora, não sei qual que é o problema em questão, tá? Então, se tivermos lá um problema em que um veículo se desloca, por exemplo, com uma velocidade de 20 km por hora para cá, bom, você pode tomar como referencial um referencial que está preso ao solo terrestre, tá? Então, o ponto inicial de origem, né, do referencial a gente chama de origem, o ponto de origem, né, mesmo. E a gente pode ainda aqui, né, a partir do ponto de origem, isso a gente fará bastante em oportunidades vindouras, a gente pode prolongar a partir desse ponto aqui, imaginar uma régua mesmo, né? Onde aqui é zero e a partir daqui a gente pode, por exemplo, extrair definições iniciais, como por exemplo posição do carro. A posição do carro nesse momento poderia ser aqui de 40 km. Aqui é o quilômetro zero, né? Podemos pensar dessa maneira, o quilômetro zero da nossa rodovia, e que seria o quilômetro 40. Né? Em problemas mais complexos ainda, haveria uma projeção vertical para definir um corpo que está no plano, por exemplo. Então teria aí uma posição horizontal, uma posição vertical, poderia ainda ter até um eixo se projetando para fora aqui na perpendicular, né? Mas isso é assunto para aulas seguintes. Isso aqui é o plano cartesiano que eu desenhei, tá? O que interessa saber neste momento é só que o referencial nada mais é do que o ponto a partir do qual nós visualizamos o problema. Temos que escolher um, geralmente escolhemos o mais simples,
e é a partir dele que nós extraímos todas as grandezas físicas que nós usaremos até a finalização do nosso exercício de física, da nossa análise do problema físico. Tá? Agora, sobre a diferença entre a grandeza física, deslocamento e distância percorrida. Ambas as grandezas são usadas em física e têm aplicações em diferentes contextos, mas geralmente nós lançaremos mão mais da grandeza física deslocamento. O deslocamento será aqui representado, geralmente representado por ΔS com uma flecha em cima. O delta é uma letra grega que é muito usada na matemática e que faz alusão, né, que simboliza diferença. Tá? O S vem do inglês de space, uma diferença de espaço. E a flechinha em cima representa que é um vetor. Então, o deslocamento é uma grandeza física que exprime a distância de espaço percorrida em um trajeto geral de algum objeto. Tá? Ao passo que a distância percorrida é uma grandeza escalar, ou seja, não tem nada a ver com vetor e que a gente vai representar por um desenho. Ok? Então, vamos exemplificar a diferença agora aqui. Então, temos ali o Joãozinho, um indivíduo qualquer, que vai partir do ponto O numa caminhada aqui. Então, vamos supor que ele vai caminhar nessa direção aqui, 100 metros para lá. Aí ele vai parar. Então, ele se deslocou 100 metros aqui. Aí ele vai, na mesma estrada, ele vai percorrer o sentido oposto, se deslocando agora 50 metros. Ora, o deslocamento aqui é só a diferença entre o ponto final e o ponto inicial. Trata-se de um vetor que liga a origem ao ponto final e que teria, né, neste exemplo aqui, uma intensidade de 50 metros. Então ele andou 100 para lá, mas ele retornou 50. Ou seja, no final das contas, ele se deslocou no final dessa situação aqui de 50 metros. Então, esse é o ΔS dele. Em contrapartida, a distância percorrida dele, né, seria de 150 metros. Ele andou 100 metros para cá, depois ele retornou 50 metros, mas no final ele andou 150 metros. Este daqui é um exemplo bastante simples, que se dá em apenas uma direção, mas isso daqui poderia muito bem acontecer num plano ou no espaço, né, tridimensional. Eu vou lançar mão de um outro exemplo aqui, que é a história lá dos irmãos Grimm, João e Maria. Bom, vocês sabem que João e Maria moravam com seus pais, né? Então aqui está a casa de João e Maria, os pais de João e Maria, e uma tarde eles saíram para passear pela floresta. Só que para não se perderem, eles trataram de levar um saco com pão, foram desfiando o pão e deixando farelos, formando assim uma linha que sempre os conectaria com o ponto inicial, né? Bom, na história dos irmãos Grimm, os passarinhos comeram os farelos de pão, eles perderam a trilha, eles perderam a floresta, mas vamos imaginar que isso não tenha acontecido. Então eles saíram de casa e foram deixando marcado o percurso com migalhas de pão. E vamos supor que eles terminaram a sua jornada neste ponto aqui. Ora, a distância percorrida é o desenho desse mapa aqui, ó, visto de cima. Então imagine que isso aqui fosse uma linha. Se você esticar essa linha, você tem uma distância total. Vamos supor que essa distância seja de 2.200 metros, por exemplo. Então essa seria a distância. Mas qual que seria o deslocamento? Ora, o deslocamento, para eu descobrir qual é, eu preciso olhar só para o ponto inicial e o ponto final. É um vetor e é justamente esse aqui, ΔS. Que tem, por exemplo, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, 800 metros. Então, esta é a diferença entre a grandeza física de deslocamento e distância percorrida. Geralmente usaremos com mais frequência o deslocamento. Agora, para finalizarmos a aula, vamos tratar da diferença entre ponto material e corpo extenso. Bom, o ponto material será muito mais frequente no nosso dia a dia aqui. Geralmente lidaremos com pontos materiais, que nada mais são do que objetos que você pode reduzi-los a um ponto para simplificar a resolução do exercício. Então, os exercícios
que listar objetos que se deslocam e não informar nada sobre as dimensões desse objeto, etc. Então ele fala lá de um carro qualquer que está trafegando numa avenida. E ele não informa o comprimento do carro, etc, etc. Ora, nesse tipo de exercício, nós podemos reduzir o carro a um ponto A, por exemplo. É um ponto, o ponto não tem comprimento, tá? Então, o carro pode ter 3 metros, mas o ponto não tem. E eu vou lidar com ponto. Então, o carro, nesse exemplo aqui, seria um ponto material. Na esmagadora maioria dos casos, nós lidaremos com pontos materiais. A dimensão do veículo aqui não importa, tá? Então, vamos supor que no nosso exercício tem até 2 veículos. Este veículo aqui, ele mede 4 metros de comprimento, ao passo que esse aqui mede só 3. Só que não importa, tá? A gente despreza os comprimentos dos veículos e tratamos ambos como pontos, ponto A, ponto B. Raramente não, né? Mas com muito menor frequência surgirão exercícios em que nós não poderemos reduzir os objetos móveis, né, a pontos, né? E esse tipo de objeto nós chamaremos de corpo extenso. Geralmente são exercícios que lidam com situações em que nós estamos analisando um deslocamento ali, por exemplo, uma ponte. Nós vamos analisar o deslocamento sobre uma ponte que tem 200 metros. E vai atravessar essa ponte um caminhão, por exemplo, que tem 50 metros de comprimento. Ora, aqui nós estamos analisando um evento que ocorre ao largo de uma distância de 200 metros e que o veículo envolvido tem 50 metros. São tamanhos até que próximos. Então aqui tu não pode reduzir este veículo a um ponto. Você tem que considerá-lo como um corpo extenso. Você vai ter que levar em consideração as dimensões dele, o comprimento, né? Quando aparecer esse tipo de exercício, vai ficar muito claro para vocês que você deve tratar aquele objeto como um corpo extenso. Então não há com que se preocupar com relação a isso. Geralmente ele não vai dizer assim, trate como um corpo extenso, mas ele vai dizer que que aquele veículo tem um determinado comprimento e tudo mais, vai ficar bastante claro, tá? Agora, se ele não informa nada sobre as dimensões do veículo e etc., geralmente nós trataremos aquilo ali como um ponto sem qualquer tipo de prejuízo para fins de cálculo. Então essa é a diferença entre ponto material e corpo extenso.